Aos 21 anos de idade, ele começou o seu negócio em uma sala alugada de 12 metros quadrados. E não era só a sala que era alugada, o telefone à época também. Isso fazem 40 anos. E esse tempo passou. E hoje, essa empresa fatura 25 bilhões de reais anualmente. É o segundo maior faturamento do estado do Rio Grande do Sul. É um grupo que representa 14 marcas diferentes, que estão presentes na vida não só dos gaúchos, mas dos brasileiros e das pessoas mundo afora. Alô, amigos, boa noite! E hoje eu tenho a honra de receber o presidente do Grupo Argenta, o empresário, o visionário Neco Argenta. Bem-vindo, Neco. Obrigado, Dudu. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. É um prazer, né? A gente vem namorando esse encontro aqui. É verdade. Mas eu sempre falo, quando nós que somos do interior, sabemos, quando a gente vem para a cidade grande como Porto Alegre, a gente quase como vim fazer a feira. Então, hoje eu fiz várias agendas aqui, estamos conversando aqui contigo, Dudu. Espero poder contribuir um pouquinho com as pessoas que estão nos assistindo, né? Falar um pouquinho da minha história, que eu acho eu entendo que talvez quem vai nos assistir ou está nos assistindo também tem interesse em um pouquinho saber, né? Que maravilha. Neco Argenta, que nasceu em Flores da Cunha e neste tempo todo de vida são 61 anos de idade, que não parecem 61, né? Parecem ali uns 50, fazendo um julgamento. Obrigado. Um julgamento positivo. Obrigado. Eles se envolvem na história do Grupo Argenta, uma empresa gaúcha que tem 14 empresas dentro do seu organograma e, dentre elas, Posto Sim, outras bandeiras ligadas à gasolina, ao combustível, empresas também ligadas à área financeira, também à área de aviação, por que não? E até mesmo uma vinícola, Vinícola Luiz Argenta. Quem não conhece um vinho, uma espumante da Vinícola Luiz Argenta, que também está em Flores da Cunha, cidade natal do Neco. E contextualizando esta minha primeira pergunta, o Grupo Argenta começa com, essencialmente, uma cultura gaúcha, o vinho, não é mesmo? Dudu, não diretamente com o vinho, né? Deixa eu tentar colocar. Flores da Cunha sempre foi o maior produtor de uvas do Brasil. Muitos confundem com Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é o maior produtor de vinhos finos do Brasil, sim. Mas agora, não muito tempo, Flores da Cunha também é o maior produtor de vinhos do Brasil. Então, no interior ainda existem muitas pequenas vinícolas, né, e vinícolas grandes também. Então, olha como são os negócios, né, Dudu? Mas falando um pouquinho, talvez voltando quando falasse da sala, e agora, enquanto eu falo contigo, lembro da minha história, né? Eu assinei minha carteira de trabalho com 12 anos de idade. 12 anos. Hoje nem é permitido isso. Assinei, estudava de manhã, trabalhava à tarde. Sou filho de... Meu pai era barbeiro da cidade de Flores da Cunha. Tô precisando de um barbeiro aí. Olha aí. Não, tá bem penteado aí. Tá bonito, tá bonito? Tá bonito. Como é que era o nome do pai? Luiz Carlos. Estaria no estilo Luiz Carlos. É isso aí. Então tá. Homenagem a Luiz Argenta e homenagem ao meu falecido pai. Luiz Carlos Argenta. Perfeito. Então, sempre falo que Flores da Cunha, quem não conhece, sempre pergunta, não conhece Flores da Cunha? Pessoal, não conhece, então tu não conhece o mundo. Então, Flores da Cunha é do lado de Caxias do Sul. Caxias do Sul é nosso maior bairro, Dudu, nosso bairro industrial, entendeu? Então, para entender como é importante Flores da Cunha. Dito isso, um abraço pro Daniel Renault. Opa! Meu amigo, a gente convive muito, praticamente toda semana nos encontramos em algum evento, em algum encontro. Então, meu pai era barbeiro, somos uma família de 3 irmãos, minha irmã mais velha é professora, com 15 anos a mais do que eu, meu irmão também mais velho que eu, com 8 anos, e aí assinei carteira, com 15 anos fui trabalhar com auxiliar de entregas. Auxiliar de entregas. Da Lojas Colombo, auxiliar de entregas. Colombo. Isso, aí depois com 18 fui convidado para trabalhar na Móveis Florence, entrei como office boy. Tive uma carreira muito intensa ali, né? Um pouco do que é a minha vida. Com 6 meses eu fui promovido a supervisor de vendas. A Florence tinha essa função, né? Viajava o Brasil inteiro, aí comecei a viajar pelo Brasil, conhecendo os estados, as cidades e tal. A Florence para mim foi uma grande escola. Florença. Florence, Móveis Florence. Móveis Florence. Móveis Florence, que é de Flores da Cunha ainda, né?
E aí com 21 anos, meu irmão trabalhava no escritório, com auxiliar auxiliar não, ele é auxiliar de contábeis, né? Sim, história de contabilidade. Isso. E meu pai, infelizmente, veio a ter um mal súbito e veio a falecer com infarto. Eu estava em Manaus, né, pela Florence, voltei. E aí, meu pai faleceu dia 5 de setembro de 85. Minha irmã e meu irmão eram casados. E aí, eu morava sozinho com meus pais, tá? Quer dizer, meus pais e eu morava com eles. Mesmo eu viajando, ficava uns 30 dias fora, ficava uns 10 em casa. Aí, na época, não tinha cuidadores e meu irmão disse, poxa, a mãe vai ficar sozinha e tal. Quem sabe a gente não monta um negócio aqui? Até minha mãe falou para ele, pô, e o Neco e tal, porque eu estava mais fora. A minha tendência era não ficar em Flores da Cunha, né? Seria para algum outro negócio fora da cidade. E aí, talvez se fosse com a experiência que eu tenho hoje, não teria feito, né? E aí, quando a gente é mais jovem, de uma certa forma, a gente é mais, assim, a gente tem menos cuidados, né? Então, de uma certa forma, eu acabei aceitando o convite dele, aí que inicia o nosso negócio. Nós fundamos a nossa empresa, agora no mês de outubro, completamos 40 anos de empresa. Fundamos a nossa empresa em 85, como tu falaste, alugamos uma sala de 12 metros quadrados, e aí foi a ideia, a sugestão foi do meu irmão, porque como ele trabalhava nesse escritório, ele sabia das vinícolas do interior que precisavam de produtos para a indústria vinícola. Alugamos uma sala, um telefone e iniciamos o nosso negócio. Passado 2 ou 3 anos, adquirimos um primeiro caminhão, aí nós começamos a transportar açúcar para fornecer para vinícolas, fábricas de pirulitos, balas, refrigerantes. E aí do primeiro caminhão veio o segundo, aí chegamos a ter uma frota de 50 a 60 caminhões. Aí surgiu a ideia e a necessidade, porque os postos na época fechavam nos domingos e nós trabalhamos sábado e domingo, então nós precisávamos abastecer a nossa frota. Alugamos um posto em Flores da Cunha, depois adquirimos. E aí fomos seguindo, aí foram acontecendo, né, vários momentos importantes. Nós fomos bem segmentados lá atrás também, até o ano 2009, 10 por aí. Depois nós focamos em postos. Depois, em 2018, começamos a Sim Distribuidora e aí chegamos, então, em 2025, com as empresas, como tu citaste aí, vários, todos eles, menos a Luiz Argenta, que tem vinhos, todos eles vinculados a combustível, a energia, né? Então, tu falaste a Sim Rede de Postos, somos hoje a maior rede de postos do Brasil, né, em operação. A Charrua é uma empresa que nós adquirimos em 22, a Quero Diesel é uma empresa do TRR, agora iniciamos o projeto do licenciamento de marca da Petronas, que é uma marca mundial. Então, várias frentes que nós atuamos, mas no setor de combustível e, como tu falaste também, um braço financeiro aí que é a 27. É um desafio administrar uma empresa com 7 mil colaboradores, 25 bilhões de faturamento. Não só um desafio, como uma responsabilidade. E nessa história, qual é um desafio que marca a tua carreira e a carreira também de construção do Grupo Argenta? Tudo, acho que são vários momentos, né? Quando as pessoas perguntam para mim quais foram os momentos mais difíceis que vocês tiveram, e eu não gosto de colocar momentos difíceis, né? Eu acho que são momentos, tudo, né? Eu sempre falo que tudo se resolve, obviamente que nós somos ligados, vinculados, né? Todas as empresas, a gente vem de um país onde a questão da intervenção política, ela impacta bastante nos negócios. Mas eu sou prova viva que dizendo assim, poxa vida, nós passamos por José Sarney, Collor de Mello, Itamar Franco, viemos a Fernando Henrique, Lula 2 vezes, Dilma 1 vez e meia, Temer, Bolsonaro, novamente Lula, e eu quero dizer que nesses 40 anos, em todos os anos, nós crescemos 2 dígitos. Então, essa questão, eu sou muito otimista, talvez eu seja até otimista demais, eu acredito muito nas coisas no Brasil, e ainda entendo que o Brasil está no caminho
não encontrou seu real caminho, mas esses movimentos que nós estamos fazendo, e eu sou apolítico, eu não tenho lado direito, eu não tenho lado esquerdo, o que eu sinto é que, pelo que eu vejo na gestão pública, que faltam estadistas no dia de hoje, porque virou muito extremos, né? E eu acho que isso não é bom para nada, mas eu ainda entendo que com todo o potencial que a gente vê, todo o potencial que o mundo enxerga no Brasil, nós somos um país de muitas oportunidades, e eu procuro olhar dessa forma. Então, respondendo a tua pergunta, eu entendo que teve momentos importantes que fizeram essa marca, a marca da nossa história, né? Nesses 40 anos. Momentos, por exemplo, quando eu falei para ti que em 2009 nós tínhamos 7 negócios pequenos, e esse foi um momento importante, por quê? Porque todos eles davam um bom resultado, mas aí nós não tínhamos o foco num específico. Foi uma decisão importante, por quê? Porque eu disse, poxa, nós temos que, com todo o respeito, até porque vejo que sempre tem espaço para o clínico geral, né? Eu digo, não dá para nós sermos clínico geral, nós temos que ser especialista. Naquele momento a gente identificou e o nosso DNA, ele é do varejo. Agora a gente gosta de comprar e vender. Eu gosto muito, é muito rápido, né? Então, se tu não vender, tu não compra. Nada contra a indústria, né? São margens diferentes, inclusive no varejo. E aí, em 2009, nós abrimos mão de 6 negócios que eram bons, mas pequenos. E a demanda no negócio dos postos, que era maior, já era o nosso maior negócio. Aí focamos, viramos especialistas em postos de combustível. Então, esse é um momento importante. Um outro momento importante foi a mudança da nossa marca. Nós ficamos por 25 anos com as nossas empresas todas, assim, a marca de Trento. E aí nós, em 2014, mudamos, né? Tomamos a liberdade de uma marca consolidada, que todo mundo conhecia, 25 anos de marca, e mudamos para a marca Sim, que foi uma marca que nós adquirimos pela proposta da marca mesmo, da positividade. Simplicidade, tudo. Então, quando me falasse, pô, difíceis, eu acho que são momentos que foram importantes. Estou citando 2 deles aí nessa trajetória, claro, de 40 anos, tem muitos momentos que eles... E também agora, em 2018, 2019, digamos, na aquisição da Charrua, na aquisição da Quero Diesel, agora nessa questão de nós termos sido escolhidos pela Petronas. Talvez quem está nos assistindo não conheça muito bem a Petronas. A Petronas é uma das 5 marcas mais valiosas do mundo. É uma empresa da Malásia. Eu acho que o pessoal consegue associar com a Fórmula 1, com o carro da Mercedes. O Hamilton foi 8 vezes campeão, né, pela Petronas. Esse é um carro, tudo que anda lá nesse carro é da Petronas. Então, eles têm distribuição na Malásia, e o primeiro país fora da Malásia para eles distribuírem combustível, para ter distribuição é o Brasil, e nos escolheram aqui. E a escolha foi realmente pela nossa história, pelos nossos valores, é um pouco do que nós construímos da nossa empresa. Então, isso também é um momento muito importante. Nós assinamos o nosso contrato há uns 20 dias atrás. Que legal. Da liberação, né, de nós estarmos com essa marca licenciada no Brasil, como eu falei, uma das marcas mais valiosas do mundo. E, obviamente, nós não temos uma JV, nós temos o licenciamento de marca. E olha só como são as coisas, né? Na sexta-feira à noite, agora, a véspera da Fórmula 1, estava lá os mecânicos, a gente teve um jantar junto, e estava lá a vice-presidente de marketing. Ela está há 1 ano na Petronas, e coincidentemente ela é do norte da Itália e fala o dialeto vêneto, que eu também falo o dialeto vêneto. E ela perguntou para mim, Neco, tenta me dizer, me explica, e ela trabalhando na Petronas, como que a Petronas licenciou a marca para vocês? Porque é o primeiro licenciamento da marca no mundo, não é somente para distribuição. Ela está em praticamente 100 países com exploração. Aqui no Brasil, ela é a 4ª que mais explora petróleo aqui no Brasil, exploração, lubrificantes e tal. E eu falei para ela que é a história que nós construímos, né, baseado nos nossos valores, e eu não canso de falar que eles nos trouxeram até aqui, e através deles que nós pretendemos continuar essa caminhada, claro, de prosperar, de termos empresas referências sempre nos segmentos que nós atuamos. Então, um pouquinho da nossa história. Talvez eu demorei para dar a resposta, mas eu digo que são momentos importantes nessa da vida da nossa empresa. Como é que foram os bastidores desta negociação de licenciamento com a Petronas? Quando é que começa esse namoro?
começa... Eu tenho uma máxima que eu uso, Dudu, quem trabalha comigo sabe, algumas, né, que eu uso. Uma delas eu digo, o caminho se faz caminhando. Veja só, quando nós tínhamos o negócio do açúcar, por causa da necessidade do açúcar transportado de São Paulo para cá, nós compramos o primeiro caminhão. Verdade. Do primeiro caminhão, nós tínhamos a necessidade de abastecer no final de semana. Alugamos o primeiro posto. E o principal negócio. Quando nós adquirimos a Quero Diesel, que é uma empresa antiga aqui, de 30 anos, aqui de Canoas, que atua o estado inteiro, é o maior TRR do Brasil, a Quero Diesel era distribuidora de lubrificantes da Petronas, aqui no estado. E aí nós compramos a Quero Diesel, aí começamos a distribuir Petronas. A nossa relação com a Petronas inicia dessa forma, né, de nós estarmos próximos através da distribuição de lubrificantes. Passados-se 4 meses, apareceu a oportunidade de nos convidaram para nós sermos distribuidores em São Paulo. E aí fomos também para São Paulo com a distribuição de lubrificantes. Bom, aí surge o desejo da Petronas de estar licenciando ou estar em mais países no mundo na distribuição, além da Malásia, e aí eles têm o desejo de estar no Brasil, conhecem o nosso ecossistema, conhecem a nossa empresa, foram os asiáticos, e a gente tem aprendido muito com eles, né? Eles vêm em muitos, quando eles vêm 10, 12, né? É que os asiáticos são poucas pessoas naqueles países também lá, tem né? isso, né? Especialmente na China, nos arredores. Aos arredores. É justamente isso. E vieram, né, com várias comitivas para cá, olhar a nossa operação dos nossos postos, que aqui através da Sim Rede Postos, entenderam o que era, e aí esse namoro inicia lá em início de metade de 24, primeiros movimentos final de 24, desculpa, 23, 24 a gente começa a consolidar, e aí nasce sim esse projeto agora mais efetivo no ano de 2025. Chegaste aí até a Ásia para conversar com... Várias vezes. E quando eu falei que a gente aprende com o povo asiático, é um povo respeitoso, é um povo conservador, né? Eles são conservadores, são, como eu falei, muito respeitosos, mas, por outro lado, eles têm aí, na questão da gestão, né? Eles têm uma história um pouco diferente do que a nossa, né? Eles são muito mais, eu diria, organizados do que nós brasileiros. Mas isso não quer dizer que nós sejamos menores ou maiores, não quer dizer que são jeitos diferentes. Culturas. Quando eu falo que nós estamos aprendendo com ele, eu tenho certeza que eles estão aprendendo conosco, eles ficam impressionados, né, com a nossa velocidade. E eu sempre falo que, com todo respeito a quem está nos assistindo, eu sempre digo, inclusive na selva, não é o maior que come o menor, é o mais rápido que come o mais lento. Então, de uma certa forma, no mercado, a velocidade ela é muito importante. E é um pouquinho da nossa característica, nosso DNA, é velocidade. E velocidade também é diferente do que pressa. Pressa é fazer de qualquer jeito. Velocidade é fazer bem feito, de forma mais ágil. Com energia. Com energia. Pressão total. Pressão total. Neco, falaste, né? Primeiro emprego aos 12. Primeiro CNPJ aos 21. 40 anos depois, um grupo com 7 mil funcionários, uma responsabilidade de lidar com essas pessoas, uma responsabilidade de lidar com um faturamento de 25 bilhões, que representa uma carteira infinita de clientes. Dentre esses três momentos, digamos assim, tu conveste muito com a cultura brasileira. Eu digo não com a cultura, o samba, a música. Não, a cultura de pensamento, de trabalho, de pessoa, de profissional. Qual a avaliação do Neco Argenta desta cultura do brasileiro? Porque a gente vê na China um país com 2 bilhões e meio, 3 bilhões de pessoas e 300 a 400 milhões de milionários. Não é um número exato. Vamos botar aí 300 milhões de milionários, né? Isso não é em relação ao poder aquisitivo somente, mas em relação ao poder econômico que esse país tem. Já no Brasil, nós temos um número mínimo de milionários e um número grandioso de pessoas em classes baixas e ainda maior de pessoas que dependem de benefícios, de auxílios, de tudo que é tipo de coisa oriunda do poder público, oriunda do poder central.
são culturas diferentes. Como o Neco avalia essa cultura? Não, perfeito, Dudu. Quando eu falo de uma evolução, nós temos que entender que, se nós compararmos, então, o Brasil com os Estados Unidos foi um país que foi projetado, né, programado para ser imigrado. Né? Exatamente. Se nós iniciarmos a nossa imigração como ela aconteceu, com todo respeito aos portugueses, aos espanhóis, quem esteve aqui lá nos anos de 1500, é outra questão, é outra forma. Como nós somos um país também, de uma certa forma, que tem toda a questão climática que impacta, parece que isso não impacta, mas tem muito a ver com a cultura, né? Porque se tu pega países europeus onde o frio é mais intenso, e aí tu tem menos questão de, quando eu falo de litoral, né? Então nós temos muitas questões que são culturais, como eu falei, da imigração nossa e da não projeção de um país como o nosso. Por outro lado, também eu sempre digo que nada é tão ruim na vida que não tem algo de bom. E o vice-versa também. Nada, seja, se tu analisares, nada é tão ruim que não tem algo de bom. Quer dizer, tem aprendizado. Se nós olharmos isso, por outro lado, nós temos um país mais solto, mais leve, um povo ordeiro, né? O que a gente fica um pouco sentido, Dudu, eu não tenho nada a ver, não sou contra os programas sociais. Eu entendo e aprendi assim na vida que está na Bíblia, né? Que não se dá o peixe, se ensina a pescar. Eu acho que essa é a transição que nós estamos passando, né? A preocupação, talvez, dos governos nossos brasileiros, elas estão muito mais no momento e assim, é duro falar, mas eu acho que um dos grandes problemas que nós temos em torno do Brasil é a questão da reeleição. Porque tudo que acontece, ele está vinculado a se eleger novamente, se reeleger novamente. Então, eu pergunto, qual é o Brasil que nós vamos ter aqui de 20, 30 anos? Qual é o projeto do Brasil que nós estamos tendo? É tirar as pessoas, literalmente, da pobreza, ou deixar as pessoas na pobreza, naquele local, naquele ambiente, com aquela condição, e dando lá uma cesta básica? Essa é a grande pergunta que eu acho que fica no ar. A grande pergunta que é um pouco do que eu penso. Por exemplo, se nós formos fazer um exemplo, se nós formos analisar os Estados Unidos, o que é Las Vegas? No meio do nada, da areia. Mas o governo, ou pelo menos teve uma iniciativa para criar Las Vegas naquele meio, para que aquelas pessoas pudessem, entre aspas, ter o seu sustento. Nós estamos aí com tudo que é feito para o Nordeste, que são os estados que mais sofrem, Norte e Nordeste são os estados que mais sofrem, qual é a projeção de tirar aquela pessoa, aquela família do interior do Piauí? Será que o melhor caminho é incentivar que ela fique lá, ou incentivar que ela procure ou criar pequenos núcleos onde possa ter uma vida mais decente, digamos assim, com todo respeito às pessoas que têm necessidade. Então, Dudu, me parece que eu acho que essa é a questão, e quando eu falo que o Estado interfere muito no nosso dia a dia, na economia, obviamente que interfere, mas como tu falaste, o empresário brasileiro, ele é resiliente. E eu acho que essa é a grande transformação, tanto é que, se nós analisarmos o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, talvez o dólar não estaria 5,30. Com todas as instabilidades, tudo que a gente enxerga, talvez o dólar estaria 7. Por quê? Porque o nosso país é um país emergente. Se nós analisarmos qual marca do mundo que não está no Brasil, ou pelo menos não tem uma fábrica no Brasil, pode olhar todas, porque nós somos um país hoje que é quase um continente, mais de 200 milhões de habitantes e com grandes oportunidades. Então, assim, o meu não é desabafo, então, mas a minha colocação, a minha visão é justamente essa, que nós tenhamos, né, que a gente tivesse aqui um projeto olhando um futuro de 30 anos do Brasil. E ele passa por infraestrutura, passa por olhar essas pessoas que eu falei e passa, obviamente, pela educação. Não tenho dúvida alguma que nós só vamos conseguir ser, se tu analisares e tu falaste da China, veja o que o governo investe na China, o pessoal estuda, né? Então, quer dizer, é o caminho, porque não tem outra forma a nós sairmos do jeito que o Brasil é hoje para um país, de uma certa forma, considerado primeiro mundo, né? Neco, desses 25 bilhões em faturamento, quanto vai de imposto?
Justamente. O nosso setor é um setor que arrecada muito, né? São várias frentes, desde ICMS, que nós estamos falando em 25% a 30%, PIS, COFINS, toda a cadeia, para entender, né? Se nós falarmos hoje, um litro de gasolina A, que sai da refinaria A, pronto, sem tributação, custa R$ 2,60, R$ 2,70. R$ 2,70. Sem tributação. Sem tributação. A partir daí vem todos os impostos em cima e chegamos nos preços que a gente sabe o que está na bomba hoje, né? Mas há uma estimativa assim de quanto vocês pagam de imposto por ano, a empresa, o grupo? É que a nossa questão de tributação, como o nosso é combustível, todo ele é presumido, quer dizer, ele está dentro da... Quando eu compro, nós compramos da refinaria, o imposto ICMS, PIS e COFINS, todos os impostos federais estão aí. Obviamente que se nós transformarmos isso, vamos dizer que 30%, 40% desse faturamento já fica retido na hora que nós compramos o produto nas refinarias. Né? Estamos falando aí então de, sei lá, 7 bilhões e meio, 10 bilhões de reais. Se nós olharmos o que vai para Estado e Federal, é isso. Como empresário e como brasileiro, e aí eu também aqui como empresário também eu gostaria de te escutar em relação a isso, porque nos revolta muito pagar imposto pelo serviço que nos é entregue. Qual é a avaliação do Neco dentro desta perspectiva de o que pagamos e o que recebemos? É um pouco que eu falei há pouco, né, Dudu? Se entendermos que, se nós olharmos, né, se o imposto que nós contribuintes, porque não é a indústria que paga, não é as empresas argentas que pagam esse imposto, quem paga esse imposto é quem consome o produto. Né? É ilusório, com todo respeito, é o Lula, é o Bolsonaro que estão mandando dinheiro. Não. O governo não produz nada. Ele só pega, transfere um recurso que ele buscou e transfere e volta para a sociedade. Se nós analisarmos, todo mundo fala que nós devemos ter escola, saúde e segurança. Eu pergunto hoje, nós temos que ter uma escola particular? Nós temos que ter uma segurança particular nas empresas. Um plano de saúde particular. E um plano de saúde particular. Então, o que é entregue de volta para... E o pior... Uma previdência particular. E a previdência particular, verdade. Né? Inclusive, está ali a previdência bem colocado. Né, Dudu? Então, é uma transformação, quando eu falo de estadista, é justamente isso. Né? Brasília custa muito caro para nós. E tu vê que nós não estávamos preparados, nós não somos um país... e estava falando isso no final de semana, que eu estava em São Paulo também. Né? Por que foi criada Brasília, né? Não faz sentido um país como o nosso ter uma capital que ela vive, que ela pulsa, com todo respeito às pessoas que moram em Brasília, mas nasceu com essa... Então, o tamanho do Brasília, literalmente, inclusive a estrutura física, e através da física, quando tu faz prédios, tu acaba colocando pessoas, né? O tamanho e o peso do Estado é muito grande pelo país que nós temos. Eu diria que Brasília deveria ser a capital dos Estados Unidos. Acho que faz sentido, mas não é a capital do Brasil. Então, quando eu falo disso, é por quê? Porque nós temos ainda muita transformação e muita água para passar, tem muita água para passar, né, embaixo dessa ponte, né, Dudu? Mas, como eu falei, é uma transição, ou pelo menos é uma construção, então não é transição, mas também faz parte de uma transição. Os movimentos que nós temos que fazer, eu entendo que nós vamos passar ainda uns bons anos para ter essa visão estrutural de país. E a família, Neco? Família, então, eu optei, né, Dudu, eu tenho meu irmão, né, que nós somos sócios, tenho sobrinhos, eu não tenho filho. Não tenho filho, namoro, tenho a namorada e tudo bem, mas gosto de, agora há poucos dias atrás, eu recebi alguns reconhecimentos, a medalha Farroupilha aqui da Assembleia do Estado. Mérito Farroupilha, cidadão caxiense, e agora, dias atrás, eu recebi a medalha Mérito Flores da Cunha, né, da Câmara de Vereadores Flores da Cunha. E eu, naquele dia do evento lá, foi na Câmara de Vereadores, e eu justamente falei isso, né? Porque eu nasci em Flores da Cunha, foi uma opção dos meus pais, nascer em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, mas uma opção minha de ter e morar e terminar meus dias em Flores da Cunha, onde eu nasci, me criei. A sede da nossa empresa está lá. Como eu falei no início da nossa conversa aqui, eu sou muito bairrista, gosto muito da cidade onde eu moro e gosto muito do estado, então não foi uma escolha minha estar aqui. E eu continuo, né, Dudu, eu já fui, com todo respeito, já fui emergente, já tive BMW, mas eu não troquei meus amigos.
Os meus amigos que eu convivo no final de semana, que eu gosto de estar, são os mesmos de 40 anos atrás. Minha ligação sempre foi com o futebol, sempre gostei de jogar futebol. Futebol. Sempre gostei e ainda jogo futebol, competição, e foi através dali. Que legal. Faço sempre a analogia do futebol com uma empresa, não importa quem fez, o importante é que foi feito, trabalhar em equipe, a disciplina, a organização. Acho que tem muito a ver com qualquer empresa, o futebol tem a ver, né, nessa questão do esporte. Então eu estava falando, quando eu falava família, eu vivo simples em Flores da Cunha e tranquilo, gosto de morar, viver lá e continuo ainda fazendo as mesmas coisas que eu fazia que eu fiz desde sempre, né? E o futebol é vários, assim? Vários, amanhã de tarde tem o futebol e vou pra lá e jogo sábado de tarde. Que hora hora joga lá? Depende, porque amanhã nós jogamos, são 2 jogos, né? Eu gosto de jogar competição, eu jogo 2, 3 campeonatos por ano, né? Então amanhã nós estamos aí na fase, penúltimo jogo da fase inicial, depois tem as semifinais e finais. Então às vezes é 14 horas ou 16 horas, são 2 jogos. Tarde e sábado. Sábado e tarde. Sabe que lá no Hamburgo tem um grupo muito forte de futebol, assim, sei, dessa idade, com todo respeito, que é o G40. O G40. Eu joguei pelo G40 em Portugal, eles me convidaram para jogar pro G40. Já faz uns 5, 6 anos eu fui com eles. E aí também tive algumas competições, tem um pessoal de lá que a gente joga junto, pessoal que jogou profissional e tal. E o pessoal é forte lá do G40. G40, grande Epifânio, um abraço pro Isso aí. O eterno presidente Epifânio Lose e toda a sua turma do G40. E Colorado ou gremista? Colorado, mas mais Caxias, então. Tu é Caxias. Como diz o Juventude lá, torcida Grená. Grená. E na tua vida pessoal, o futebol é um afazer importante, digamos assim. É uma das prioridades da minha vida, o futebol. Estar com meus amigos, jogar futebol, até porque, de uma certa forma, sempre falo que, através do futebol, lá no vestiário, até falo para meus amigos, lá todo mundo é igual, né? Todo mundo, não importa quem tem, é tudo igual. Então isso me faz bem jogar, eu gosto da competição, gosto do esporte, meu sonho de infância, adolescência era ser jogador de futebol. Eu não sou um grande jogador, mas eu supero Somos dois. Mas supero talvez a minha deficiência técnica, que são dons, né? Mas por outro lado, com a minha competitividade, eu sei a utilidade que eu tenho no time, eu sou um volante hoje, então sei das minhas características, eu acho que isso também faz com que a gente entenda um pouco a vida, né, profissional. Então o futebol, o dia a dia, o final de semana, para mim é muito importante e é o que eu gosto de fazer. Um sonho realizado? Acho que sonho realizado poderia dizer, chegar num momento como estou numa empresa como a nossa. E não pelo tamanho, né, Dudu? Eu não gosto de medir, porque o tamanho ele fica meio, né? Mas eu tenho falado e todos os encontros que eu tenho, inclusive com o nosso time, essa semana nós tivemos 2 encontros importantes lá, uma com o varejo e uma com os nossos fornecedores todos, e eu também tive a oportunidade de falar. O meu orgulho não é o tamanho da nossa empresa, o meu orgulho é pelos valores que nós temos, do jeito que nós chegamos. Eu sempre falo, eu tenho também orgulho de dizer que, e também posso dizer, que fazer certo dá certo. Sabe? Então eu não tenho problema nenhum de estar aqui, ninguém vai poder falar uma vírgula da nossa empresa em 40 anos, seja do combustível legal, seja do produto que não tem liminar, que não tem sonegação, que compra 1 litro, recebe 1 litro, que não compra produto formulado, quer dizer, estou falando do nosso setor. Então, repito, se é algo que hoje me faz bem, é saber da empresa que nós construímos e com respeito a cada um, eu estou falando da nossa empresa, é orgulho de chegar no estágio que nós estamos, com uma empresa que representa. Temos aí, como tu falaste, praticamente 7 mil funcionários e com boas práticas no mercado, isso me deixa muito realizado. Quantos mil carros abastecidos ou automóveis por mês hoje? Pô, sabe, essa conta eu não tenho, né? Eu tenho porque a nossa moeda é em litros. Em litros. Mas estamos falando em litros para fazer uma média, então vamos lá. Vamos falar em torno, se nós vamos falar em 3 bilhões de litros, estamos falando em 300 milhões de litros de movimentação por mês. Isso nós estamos 300 milhões de litros, estamos falando em 10 milhões por dia. Certo? 10 milhões de litros por dia, dividido por uma carreta de 50, são de 30, então são 300 carretas por dia de combustível. Essa é a nossa movimentação no nosso ecossistema de combustível. Que maravilha. E, Neco, hoje a aviação também é um braço muito forte desse grupo.
ela ainda não é tão relevante dentro do nosso negócio. Nós estamos operando em 6 aeroportos hoje, né, no centro do país, no centro-oeste. Nós estamos trabalhando hoje com a parceria com a RBP, que é uma das maiores no mundo na questão da aviação. Mas o nosso desejo é evoluirmos bastante também na questão. Então, nós estamos em aeroportos, estamos em postos de cidade, postos urbanos, em distribuição, varejo, a Carol Diesel que atende o agronegócio, médios consumidores também. Então, toda a cadeia de combustível, nós estamos aí envolvidos nela, né? E o futuro do Grupo Argento? O que esperar de 2026, 27, 28, dos próximos 40 anos? Os próximos 40 anos. É um pouquinho do que as pessoas perguntam, né, para mim. Neco, escuta, assim, com toda... Deixa eu ter um cuidado aqui de colocar... Não, nem vou colocar de uma forma como vou tentar colocar por outro ângulo. Poxa, Neco, tu trabalha tanto, tu vai deixar para quem? Tipo assim, sabe, eu não estou preocupado para quem eu vou deixar, como eu vou deixar. Um pouquinho ou muito do que eu faço hoje, né, Dudu, é focado em deixar um legado. Para mim, então, eu nunca trabalhei, parece arrogância da minha parte, nunca trabalhei, para mim tudo causa consequência, nunca trabalhei por dinheiro, trabalhei por realização. Por consequência, vem o resultado financeiro. Então, é um pouco do que eu penso. E o que eu penso na nossa empresa é que quando nós compramos o primeiro caminhão, eu falei para o Miguel, que foi o nosso primeiro funcionário e ainda está como nosso funcionário lá há 37 anos atrás, 38, e compramos o primeiro caminhão e eu disse, Miguel, nós somos alguma coisa perante o que fomos. Poxa, a gente alugou uma sala, na época comprar um caminhão, para quem que não tinha nada, era um grande feito. E então era uma comemoração, eu disse, nós somos alguma coisa perante o que fomos, mas muito pequenos perante o que fomos. E passados 40 anos, eu acho que não seria justo dizer que hoje nós somos uma empresa pequena e para onde nós vamos, né? Então essa transformação, inclusive da visão da nossa empresa, não que a gente não venha construindo isso. Eu tenho falado, nós queremos que em todas as nossas empresas nós sejamos referência dentro do setor que ela atua. Então não necessariamente nós queremos ser os maiores. Então para sermos, todo dia ser melhor hoje do que nós somos ontem e amanhã em relação ao que nós somos hoje. Somos uma empresa com ética. Hoje nós somos, no setor de combustíveis, a empresa mais lembrada e mais querida do estado do Rio Grande do Sul. Então, poxa vida, a gente é lá do interior. O mercado gaúcho, o povo gaúcho é muito exigente. As empresas todas, quando vão fazer pesquisa de um produto, lançam antes no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Se passar nos 2 estados, lançam no Brasil inteiro. Então, de uma certa forma, para nós também é uma grande realização entender que o povo gaúcho nos reconhece como uma marca importante, uma marca forte, onde eles gostam muito da nossa marca, né? Hoje, Neco Argento segue presidente do grupo, mas há algum planejamento de sucessão? Olha, nós temos uma estrutura, como nossa empresa, a nossa família é pequena, somos eu e meu irmão como sócio, e eu estou na frente como presidente praticamente uns 20 anos, e ele estava no projeto da Luiz Argento, ainda está, né, lá, e a responsável de todas as empresas são minhas, eu sou presidente do conselho também. De uma certa forma, a nossa empresa é uma empresa familiar, mas toda ela profissionalizada. Cada negócio nosso tem um diretor executivo, ele responde por esse negócio, todos eles respondem para mim, então eu ainda entendo que gosto do que eu faço, né, as pessoas, há pouco, antes de entrarmos no ar aqui, estávamos conversando sobre quantas horas eu durmo poucas horas mesmo, mas eu tenho um pouquinho do que eu penso, né? Dessa questão que eu falei há pouco da transformação, eu não sei se eu vou conseguir mudar Flores da Cunha, a região, o estado, o Brasil, mas eu entendo que eu vou poder fazer e transformar e ajudar 7 mil pessoas, se colocar 3, são 20 mil pessoas hoje que eu acredito que eu interfira nela no dia a dia e posso ajudá-las a estarem melhores. Então, um pouco do que eu penso. Eu sempre digo, eu não chego no final do dia e subtraio meus dias. Até porque eu entendo que a gente não sabe, cada um tem sua religião e suas crenças, ninguém comprova que a gente tenha uma outra vida a não ser essa. Então, eu prefiro, no final de um dia, somar esse dia que eu vivi e não subtraí-lo. E eu acho que é um pouquinho do que... Um dia a mais. Um dia a mais. E é um pouquinho do que eu acho e entendo, né, como ser humano, que todos nós temos as nossas responsabilidades. Todos nós viemos para esse mundo para cumprir
um propósito, e é um pouco do que eu penso. Então, eu não quero divagar aqui, não tenho proposta nenhuma para ser pastor, com todo respeito a todos eles, mas, de uma certa forma, eu sempre digo, eu procuro fazer a diferença enquanto eu estou aqui, certo? Um pouquinho do que eu vivo isso na intensidade, vivo isso, tento sempre passar para as pessoas que estão ao meu lado, a gente sempre poder prosperar. Eu tenho uma máxima também que eu gosto de usar, que na vida é sempre exageradamente melhor ajudar do que ser ajudado, então sempre essa questão da proposta de a gente estar próximo, ajudar, também eu vivo isso todo dia, é um pouco do que eu acredito e que eu vivo também, não somente acreditar. E ao mesmo tempo, né, Dudu, como eu falei, nós sempre, e isso é um pouquinho do ser humano, né? O ser humano sempre está esperando algo. Quando eu me formar, quando eu casar, quando tiver o primeiro filho, quando comprar o primeiro carro, sabe? Nós estamos sempre na expectativa, sempre esperando. E eu sou um sonhador, mas eu realizo todos os dias, eu vivo todos os dias da minha vida intensamente todos os dias. É um pouquinho do que eu penso, da forma que eu acredito que as coisas devem ser. Tô contigo. Então, fechado. Então, ótimo, fechado. O pessoal às vezes reclama que eu sou muito intenso, tem muita energia. É isso aí. O dia começa cedo, termina tarde, mas é parte da vida. É bem por aí. A vida de quem conquista, a vida dos vencedores, a vida dos medalhistas, ela é assim. Afinal, é uma minoria que tem ouro numa Olimpíada, tem ouro numa Copa do Mundo, não é a maioria. É por isso que eu prefiro ser a minoria. Entrega a dedicação, né? Entrega a dedicação. Prefiro ser a minoria nesses casos. As pessoas dizem, não, tem que ser a opinião da maioria, Não, às vezes a opinião da minoria, ela é extremamente relevante, muito importante, e o posicionamento da minoria, às vezes, em relação à vida, é importante demais. Dessa mesma linha, Dudu, até contribuindo, já que tu entraste nessa linha, e é um pouco do que eu penso, né? Nós seres humanos, e é um pouco do que eu penso todo dia, nós nos colocamos na posição que nós queremos estar e que nós merecemos estar. Então, voltando um pouquinho do que eu falei há pouco, então nós somos o que a gente quer. E olha que dádiva de Deus, né? Não tem ninguém igual a nós. Pode até ser parecido fisicamente, mas ninguém igual a nós somos únicos. Então, poxa, isso é muito legal, né? Da gente poder ser único e a gente poder fazer, e a gente ser protagonista da nossa vida. É um pouco do que eu penso, nós somos protagonistas. Tu estás falando de ti, quantos anos tu tem, Dudu? 20 anos. 20 anos, meu Deus do céu, Dudu. Mas, tu já começou a empresa antes do que eu, porque eu comecei a minha primeira com 21, certo? Então, mas isso não está muito relacionado à idade, tá, Dudu? Eu quero te dizer que eu também comecei muito cedo, como eu falei há pouco, mas eu tenho uma definição do sucesso de uma pessoa física ou jurídica. A base ela é toda, porque nós todos temos capacidades intelectuais, a não ser os que não têm, né? Aí, mas é questão originária de cada pessoa e está tudo certo. Mas não quer dizer que tenha estudo ou que não tenha estudo, né? Eu tenho algo que define para mim as pessoas, seja qualquer física. E eu falo o nosso dialeto vêneto, vamos ver se tu consegue traduzir para mim. Chama-se voia. O que seria voia? Voar? Não, parecido. Não é parecido, mas é quase voar. É vontade. O que define qualquer ser humano. Um cara, um medalhista, um cara como o Dudu News aqui, né, com 20 anos estando já com toda essa proposta, é tudo que tu já construiu, está construindo e irá construir, a minha história, ou qualquer chama-se vontade, levantar cedo, treinar. Repito, tu falaste do medalhista. Quanto esse medalhista olímpico teve que treinar, repetir, treinar, e se não tiver vontade? Treina uma vez e não faz. Então, para mim, o que define é muito disso, o ser humano, como eu falei, e depois estende para a empresa, vontade, determinação, foco. Eu entendo que é um pouquinho do que a gente pode ter, né, e pode transmitir para as pessoas que estão nos assistindo aqui. Neco Argenta, presidente executivo e também do Conselho de Administração do Grupo Argenta S.A, que tem sua sede em Flores da Cunha, emprega mais de 7 mil pessoas, fatura em mais de 25 bilhões de reais, com metas audaciosas para 26. Eu queria te perguntar, quando é que abre o primeiro posto Petronas licenciado? Não, nós já abrimos. Já abriram? Abrimos em julho do ano passado, a gente estava em teste, mas aqui em Porto Alegre nós temos
Como é que é? Na CIS Brasil. CIS Brasil. Temos um em Gramado, entre Gramado, Gramado. Gramado e Canela tem um posto. Estamos abrindo o terceiro aqui na Protásio Alves, mas até final deste ano, 25, nós teremos já 100 postos Petronas no Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, esqueci algum aqui, Minas Gerais. Todos comandados pelo... Todos comandados. Nós temos a Nexta, é uma das empresas do grupo, onde tem a Petronas licenciada. Nós já estamos devemos, em 5 anos, nós queremos antecipar isso, ter 1.000 postos no Brasil com a marca Petronas. É uma alegria ouvir essa história. Opa. O microfone chegou a cair de tanta emoção. É uma alegria ouvir essa história de empreendedorismo, de vontade, de energia, de muito trabalho. Obrigado, Dudu. Uma alegria de coração. Muito obrigado de ter aqui. Vamos estar cada vez mais juntos, é o que importa. Perfeito. Tamo junto. Obrigado, Dudu. E a você, com calçados Beira Rio, quem anda com fé, vai de Beira Rio nos pés. E não só quem anda com fé, quem anda com vontade. Boa noite para você. Boa noite a todos.